Gente, ó, rapidão minha apresentação. Sou o professor Sebastião, me chama de Seba, tá? Sebastião parece que tá bravo comigo, não quero, né? E eu sou professor de Geografia, claro, e Atualidades. E eu tô aqui para falar um pouquinho de Geografia com vocês, da prova da Convest, da prova da Unicamp. E assim, gente, claro que eu poderia aqui contar minha história, também sou fruto da Unicamp e tudo mais, meus pais também fizeram Unicamp, minha mãe foi professora da Unicamp, a gente sabe Unicamp no sangue? É a minha, tá? Mas vamos lá, porque na verdade temos pouco tempo, e eu fiquei assim, pensando, o que eu falaria para vocês em 40, 50 minutos sobre geografia? Porque convenhamos, vocês estão no ensino médio, vocês estão no curso, vocês não têm o ano inteiro de aula de geografia? Como é que eu vou resumir isso em 50 minutos? Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Então, o que eu planejei com vocês? A gente vai conversar de alguns temas, sim, vamos conversar de estatística, que cai de geografia na prova da Convest, mas ao mesmo tempo, o principal. Vamos começar com isso daqui, ó. Vamos ver se ligou o negócio? Vamos ver se vai. Foi. Gente, essa pergunta ela é muito importante. O que a Unicamp deseja? E por que eu falo isso? Gente, vocês vão fazer um vestibular. Vocês já pararam para pensar por que vocês têm que fazer um vestibular? Por que vocês têm que fazer uma prova? Independente se é de biologia, se é de literatura, se é geografia, química. Gente, o vestibular ele é exigido porque, sim, infelizmente, nós ainda não temos vaga para todo mundo na universidade, correto? Tá? E, ao mesmo tempo, gente, o vestibular é um método de seleção. Isso é muito importante, é um método de seleção. Ou seja, a Unicamp está vendo qual que é o aluno que é a cara da Unicamp. Qual é o aluno, gente, que no final das contas, ela deseja. Qual que eu vou selecionar? Então, literalmente, vocês entenderem qual que é a ideia da Unicamp em ter vocês aqui dentro e poder formar vocês numa graduação, depois pós-graduação. Gente, rapidão, levanta a mão aqui quem já esteve na Unicamp, só para eu saber. Tá? Beleza, muita gente. Vocês com certeza já presenciaram isso, né? Fica aqui do lado. Pronto, é a placa. Que o sonho de vocês, eu sei, 2024 é tirar foto aqui sentado. Rapidão, é proibido, tá? Todo mundo faz. Relaxa. Porém, vocês já repararam nessa imagem aqui? Essa imagem, não sei se foi tirada de um drone, de sei lá como, mas é uma imagem aérea do campus da Unicamp. Vocês repararam, gente, que o campus da Unicamp é o símbolo da Unicamp? E por que isso? Gente, muito rapidamente, nós temos um cara chamado Zeferino Vaz, que foi um dos caras que ajudou a formar aqui a Unicamp, e ele fez exatamente a ideia do que seria a Unicamp, o projeto que seria a Unicamp. E grande parte desse projeto, ele vem, repara pelo símbolo, tá? Nós temos na parte central alguma coisa que vai ser comunitária a todas as áreas das ciências. E aí você vai ter, já eu não lembro de cabeça, tá? Perdão. Mas você vai ter as áreas das biológicas, as áreas da saúde, as áreas das engenharias, que ao longo do nosso campus, elas vão convergir aqui dentro. Vão convergir, então, no centro da Unicamp. Por que isso é importante? Porque eu estou contando para vocês. Porque, gente, a Unicamp deseja um aluno que não seja aquele cara que só decorou exatas. Que não seja aquele cara que só decorou humanas. Na verdade, é o cara que sabe pegar aquilo de exatas e também aplicar em humanas. Aquilo de humanas e também aplicar em exatas. Entenderam que o aluno, gente, que a Unicamp deseja, é o cara que sabe fazer inter-relações? Vamos pegar o principal. Vocês acabaram de ter um aulão gigantesco, gente, muito bom da Júlia com vocês. Vocês perceberam que no comecinho, ela falou que a parte da literatura tem a ver com geografia? Ela mostrou o mapa de Moçambique. Sim, gente, olha como ele pode pegar, então, a literatura e colocar em geografia. Pode colocar em história, talvez? Pode, e pode colocar em várias outras coisas. Então, vejam, é isso que o aluno deseja. Então, tentem sempre ter isso em mente, tá? Não é para ficar decorando. Sabe nota de rodapé? No final, gente, não é ela que conta, tá? Não, Seba, mas eu vi uma questão uma vez na vida que tinha nota de rodapé. Gente, nota de rodapé, você vai errar. Tudo bem que todo mundo vai errar? Então não é essa que seleciona. Tá? Não é essa questão que você tem que se preocupar. E aí eu sei que vocês estão ainda pensando, Seba, mas vamos lá. Qual que ela deseja? E vocês geralmente personalizam, gente, o vestibular da Unicamp a este rapaz, né? O Zé Alves, né? Gente, é o coraçãozinho que eu tenho certeza que vocês já pensaram também. Vou mandar uma mensagem no Instagram para ele assim, Zé, me dá uma vaga? Né? Já pensaram nisso, né? Galera, o Zé está aqui coordenando, junto com a professora Ana, que veio também aqui para vocês dar o bom dia, tá? E a ideia deles coordenar é exatamente isso. Coordenar o quê? Qual é o aluno que a Unicamp vai selecionar? E tudo bem, gente, que não é o Zé que faz todas as questões? Tá? Na verdade, ele vai ajudar a selecionar as questões para ter aquilo que vai ser o perfil do Unicamper. Seba, qual é o perfil? É o seu. Tá? Você só precisa
Opa, como que eu vou chegar exatamente na hora da prova para mostrar que o meu perfil é da Unicamp? Isso faz sentido para vocês? Tá, gente? Esse é o clássico, beleza. Seba, isso é motivacional? Não sou coach, pelo amor de Deus. Tá? Não é isso. Mas, vamos lá agora, gente, uma parte mais estatística. Eu sempre vou tentar para vocês, gente, assim, vou tentar fazer várias inter-relações e vou deixando algumas perguntas. Então, por exemplo, agora volta para a geografia total. Cai mais geografia geral ou do Brasil? Que geralmente é assim que dividem nos vestibular, perdão, no vestibular não, no ensino médio ou no cursinho. Qual o conteúdo mais recorrente? Claro, estou falando de geografia. E eu sei que vocês estão olhando para cá e falando assim, bah, essa é a minha dúvida. Geografia física. Porque eu tive uma aula de climatologia, eu prestei atenção, e que eu entendi? Nada. Calma, tá? Lembra que é um negócio de inter-relação. O decoreba não funciona. Mas já que alguns de vocês vão olhar e falar assim, eu quero números, porque eu quero me preparar através de números. Tá bom. Algumas estatísticas. Se eu vou pegar de 2018 a 2023, então o último vestibular que nós tivemos aqui na Unicamp, galera, nós tivemos 56% de geografia geral e 44% de geografia do Brasil. Vou ser sincero, o que isso me diz? Nada. Por que nada? Gente, tudo bem que pode cair uma questão de política, geopolítica que envolve o Brasil? Aí não é geral e Brasil ao mesmo tempo? Então, na boa, não se preocupa com isso. Mas, Seba, eu sou cara de exatas. Tudo bem, tá? Calma lá. Vem pra cá. Tudo isso aqui, ó, da primeira fase, perdão, tá? Vamos separar agora o que seria geografia do Brasil e geografia geral. De novo, estatísticas. Ah, cai 30% geografia física. Cai 23% econômica, 18% regional, 15% humanas e questões ambientais mais 15%. Me ajuda. Questões ambientais também não pode cair junto com geografia física? Tipo, características da Amazônia ao mesmo tempo que desmatamos a Amazônia? Então, de novo, o que esse gráfico me diz? Nada, tá? Aí vem pra cá, geografia geral. Geopolítica, 30%. Aí vem física, 25%. Depois econômica, 21%. Gente, uma tensão geopolítica não pode ser uma questão econômica também? Então, de novo, gente, os dados estão aqui. É claro que você pode usar e falar assim, eu vou focar um pouquinho mais nesse, beleza. Mas não fiquem bitolados em relação a números. Tudo bem essa parte? Beleza, tá? É só assim, um preâmbulo para vocês, uma leve introdução para o mais importante. O que a Unicamp deseja? O aluno crítico. O aluno que sabe interrelacionar várias áreas do conhecimento. Se você só estudar geografia, gente, não. Esse não é o perfil Unicamp. Mas se você estudar literatura, olhando com a geografia, olhando com história, olhando química, olhando física, opa, é isso que a Unicamp deseja e é assim que vocês vão estar aqui ano que vem. Faz sentido? Beleza? Então tá bom. Galera, visto esse preâmbulo, eu termino só falando o seguinte. Os vestibulares em geral, mas Graça, me dá um orgulho gigantesco e uma honra em relação a isso, a Unicamp tem se mostrado um dos vestibulares mais atualizados. O que isso quer dizer? Não sei se vocês chegaram a reparar, mas nós tivemos da prova do ano passado, da segunda fase, que foi feita em janeiro, nós tínhamos questões que pegavam textos, reportagens de setembro. Vocês entenderam que ela é muito atualizada? Então, peraí, seria importante, gente, vocês começarem a ver o que está acontecendo no mundo? Ou o que está acontecendo no Brasil? Claro, atualidades é muito importante, só tem que tomar um cuidado. Gente, atualidade só lê o jornal? Não. Se você só lê o jornal, parabéns. Mas isso não funciona para vestibular. Porque em nenhum momento, gente, ó, vou colocar só um pequeno exemplo. Imagina que aconteceu uma tragédia, tá? Eu vou mostrar, inclusive, uma para vocês hoje, tá? Aconteceu uma tragédia. Aí você lê o jornal. Morreram 18 pessoas. Você acha que a questão do Unicamp vai ser quantas pessoas morreram? Nunca, né? Mas tudo bem que essa é a manchete. Agora, morreram tantas pessoas. Por quê? Por uma tragédia ambiental. Talvez o vestibular do Unicamp pergunta como acontece uma tragédia ambiental. E coloca o exemplo, aquela tragédia. Essa é a questão da atualidade. Então, gente, a atualidade nunca vai cair a manchete, nunca vai cair a notícia. Mas sabe o que pode cair? A essência, o conteúdo. Eu vou aproveitar que a Júlia está ali, gente, eu vou fazer um outro exemplo, tá? Falou de Moçambique, não falou? Toda aquela questão de Moçambique. Moçambique hoje ainda vive tensões geopolíticas? Vive. Inclusive de grupos terroristas. Então, olha só como ele pode pegar a atualidade, grupos terroristas, mais na parte norte de Moçambique, e fazer uma questão relacionada à literatura. Ou fazer uma questão relacionada à história. É assim que a atualidade cai. Pelo amor de Deus, não fica, vou ler jornal. Tem que fazer relação. Fechado isso? Então, vamos embora. Vocês são assim, Seba, fala logo. Então vamos, tá? Vamos começar, então, por geografia. E aí eu fiquei pensando como que a gente podia conversar, ou melhor, quais os temas principais para a gente conversar. E o principal, globalização.
Aí você vai, mas globalização já está batido. A gente vai fazer um monte de relações. Eu quero que vocês me ajudem a fazer essas relações. Então, as perguntas. O que é a globalização? Depois, e quando começou? Gente, claro que essas perguntas aqui são bem simplesinhas, mas se você conseguir responder, trabalhando melhor sobre isso, você faz uma questão do vestibular. Logo depois, quais são os vetores da globalização? Então, peraí, tá, globalização é uma certa coisa, mas como é que ela acontece? O que levou ela a acontecer? Então, quando eu falo de globalização, eu acho que uma das primeiras coisas que você lembra é uma imagem como essa. Você, mas o que nessa imagem? Principalmente esse M aqui, ó. Tá? Galera, McDonald's é uma empresa. Sim, é brasileira? Não, não é brasileira, tá? Ela tá em todo lugar? Tá? Por exemplo, gente, aqui em Barão, aqui do lado, nós temos um grande McDonald's, tá? O que eu queria de vocês? Gente, o McDonald's aqui no Brasil, na nossa região, começou a trazer alguns elementos culturais, políticos e econômicos de outro local, perdão? Sim. Vamos lá, outras situações que a gente nunca percebe, tá? É que eu não tô de calça jeans. Mas, gente, calça jeans não é brasileiro. Não é. Camisa não é brasileiro. O que eu quero dizer é que, gente, com o passar do tempo, nós começamos a ter interações. E é isso que eu queria. O mundo, gente, começou, as várias sociedades do mundo começaram a interagir entre si, e é isso que a gente vai chamar de globalização. Então tá aqui um conceito da geografia para vocês, mas calma, não é para decorar conceito, é para entender. E a ideia, ó, globalização, conjunto de ações que interligam nações, sociedades, ampliando os vínculos políticos, culturais e até sociais. Sim, a gente está interagindo. Aí vamos para uma questão. Galera, o Zé Alves não pôde estar aqui hoje. Por quê? Seba não quis vir, não quis acordar de sábado? Não, não é isso. Gente, o Zé, ele foi dar uma abertura, ele foi dar uma aula em Nova York. Tudo bem, né? Gente, você acha que ele conseguiria fazer isso lá em 1500? Não, né? Não, você badava, pega uma caravela. É, e não volta, né? É só isso, tá? Então vamos, Nova York, ele consegue ir, depois ele vai voltar, claro. Mas tudo bem, gente, que o Zé Alves conseguir ir para lá para Nova York, ele dá uma palestra sobre democracia para Nova York, com o olhar da Unicamp. Gente, o Brasil, a sociedade brasileira, a comunidade da Unicamp, também está fazendo interligações com a sociedade de Nova York. Então sim, nós também somos agentes da globalização. Mas, Seba, fala mais. Quando que isso aconteceu? Aquela pergunta. Sim, ó. Começa a partir das grandes navegações. Só que tem que tomar um cuidado muito grande. Gente, começou nas grandes navegações, não é com as caravelas? Mas peraí, tinha interligação? Tinha interligação. Fácil? Não, você demorava meses para passar de um lugar para o outro. E com o passar do tempo, aí sim, foi se desenvolvendo e foi se intensificando. Porque a pergunta é quais são os vetores da globalização? Bom, vamos pensar. Como que as sociedades estão se interligando? Primeira questão, transporte. O Zé conseguiu chegar até Nova York. Lindos, vamos lá, se nós estivermos em época de pandemia, o Zé poderia ir para Nova York? Não poderia. Está bloqueado, não pode, beleza. Mas mesmo assim, ele poderia dar aquela palestra em Nova York? Como? Vocês lembram de aula online? Saudades? Não, não é por nada nessa vida. Gente, vejam essa ideia. Então, sim. Como são os vetores da globalização? Principalmente, comunicação e transporte. Esse é o principal. E à medida que as técnicas e tecnologias de comunicação e transporte vão evoluindo, claro, a globalização vai ficando cada vez mais intensa. Ao ponto em que, gente, claro, nós aqui no Brasil, dificilmente a gente se comunicava, passado, com a sociedade do Japão. Só que à medida que a gente começou a interagir com novas tecnologias, novas técnicas, gente, hoje, a gente pode dar uma palestra no Japão? Sem sair daqui de Campinas? Maravilhoso. Essa é a ideia da globalização. Agora, gente, essa imagem aqui, ela é sensacional. Essa imagem vai mostrando para vocês, ó, a evolução que eu tenho da velocidade dos transportes. E o que ele quer dizer? Vamos pensar lá por 1500, 1840. Gente, o mundo era grande? Olhando para a imagem, claro, relativo. Era grande. Por quê? Porque qualquer transporte que eu ia pegar, a velocidade era mais ou menos o que ele colocou, 16 km por hora. Então, convenhamos, gente, lá por 1500, seria plausível uma pessoa ir para o Japão voltar várias vezes? Não, então desencana. Desencana, nem vamos. O mundo é muito grande para nós. Nós não damos conta do mundo. Porém, com o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, galera, o mundo vai ficando menor. Você vai, o planeta encolheu? Não, moço. Tá?
Vocês conseguem entender, gente, que as nossas técnicas foram possibilitando com que a gente, o ser humano, tá, a sociedade, conseguisse pegar uma maior parte do mundo? Então, hoje eu consigo. Bom, falta dinheiro, tá? Mas eu consigo ir para o Japão, voltar várias vezes e interagir com aquelas sociedades. Ou posso simplesmente fazer uma chamada online. Então, sim, gente, o mundo vai diminuindo à medida que a gente vai avançando nessas técnicas. Lindos, tudo isso daqui é conceito, tá? Não tem muito o que conversar. Tá bem entendido? Tá suave, né? Agora vamos lá para uma análise sobre isso. Sebal, como assim uma análise? Questionamentos. Alguns questionamentos em relação à globalização. Mas não o que ela é, mas o que ela pode provocar. Olha a primeira pergunta. Uma questão regional pode provocar reações globais? Sim ou não, gente? O que vocês acham? Pode, né? Sebá, tô na dúvida. Eles não. Gente, olha a cara do Biden, tipo, o mundo tá difícil. Gente, olha a cara do Putin, causei. Olha a cara do Xi Jinping, oh meu Deus, vou ter que consertar o que ele causou. O que eu quero, gente, uma coisa que acontece nos Estados Unidos, pode afetar o Brasil? Mas por quê? Mas tô no Brasil? O que tem a ver? Acontece que pela globalização, a gente começou a se interligar. E por essa interligação, seja ela cultural, social, política, econômica, sim, gente, nós dependemos deles. Como? Se Estados Unidos, gente, quebrar, vamos colocar economicamente, o Brasil quebra junto. Porque a nossa economia está interligada. Gente, a nossa economia também está interligada com a China? Então, a mesma coisa. Então, sim, uma questão regional pode afetar. Sebá, você está pensando na guerra da Rússia e Ucrânia? Estou. Gente, isso é uma atualidade? Claro, mas espera aí, ninguém vai perguntar quantas mortes aconteceram na guerra, tá? Mas a questão é, o que uma guerra na Europa pode afetar o Brasil? E como que ela pode afetar? Ué, literalmente porque nossas economias estão interligadas. Não necessariamente com a Ucrânia, não necessariamente com a Rússia, embora estejam interligadas. Mas acontece que aquelas economias estão interligadas com a China, estão interligadas com a Europa, e a gente está interligado com a Europa também? Pronto, resolveu. Tá? Sebá, mas é só isso? Opa, calma aí. Agora vejam, por favor, esse outro questionamento. As demandas políticas, econômicas, sociais, culturais e de consumo podem ser supridas por países distantes? O que eu quero dizer? Vamos apenas imaginar, gente, por exemplo, que o Brasil está precisando de soja. Tudo bem que a gente já tem soja? Por isso que é só um exemplo, tá? O Brasil está precisando de muita soja. O Brasil precisa se virar sozinho? Ele pode pegar essa soja, comprar essa soja de outro país? Então, esta demanda nossa pode ser suprida para outro lugar? Pode, tá? Sebá, eu pensei em outro exemplo. Qual exemplo? Sebá, eu estou precisando de umas roupinhas. Né? Legal. Só que aí eu fui consultar uns sites aqui no Brasil e tá meio caro. Vocês podem comprar essa roupinha de outro lugar? Podem, né? Eu sei que vocês estão olhando para ele. Calma. Gente, aí na hora que você vai pensar, opa, então peraí, a minha demanda por consumo também pode ser suprimida por outro lugar, tá? E a cabeça de vocês, gente, não tá mais assim, ó. Vocês começaram a fazer relação. E vocês estão usando o quê? Globalização. Então vejam que é um conceito amplo, muito bem estabelecido, legal, mas são as relações que o vestibular vai te cobrar. E aí, pensando junto com toda essa questão acadêmica também, nós temos umas consequências. Porque vamos lá, sim, a globalização é linda, nossa, a gente pode interagir. Peraí, a gente consegue interagir igualitariamente todas as pessoas do mundo? Acho que não. Me vem este rapaz, gente, Milton Santos, é o ícone da geografia mundial, tá? Esse cara que sim, foi ícone da geografia brasileira, gente, ele é brasileiro, tá? Mas ele é um ícone da geografia global, muito estudado pelo mundo inteiro. E ele colocou essa frase: a globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. E se você ainda lê o livro, a obra do Milton Santos, vai perceber, não a todos os lugares e nem da mesma forma. Então, gente, é claro que se uma pessoa ela tiver muito dinheiro, ela vai ter uma ação. E ela vai conseguir interagir mais com a sociedade. E se você não tiver muito dinheiro? Aí não consegue. Não, Sebá, mas olha você está aqui, dando aula no CRIA Unicamp, que vai aparecer no YouTube. Sebá, você está no auge do seu poder de globalização. Compara eu com o Elon Musk. Entenderam que tem diferença? E essa diversidade, inclusive o Milton Santos falava isso, pela sua perversidade, que a globalização ela pode ser perversa, se ela estiver inserida em um sistema desigual.
Sistema desigual é o econômico? É, porque esse é o acesso, tá bom? Lindos, globalização é isso. Vocês conseguiram entender que a gente está inserido nisso? Legal. Aí do nada, vocês vão me achar louco, eu chego para cá. Vamos falar de questão ambiental? Você fala, você estava em política, você mostrou o Xi Jinping, agora você vai falar de Amazônia? Calma. Qual país detém a maior área florestal do planeta? Isso é uma pergunta. Qual a importância da preservação das florestas? E esse é o negócio legal, ó. Qual a relação entre degradação ambiental e globalização? Essa é a pergunta para vocês. E eu começo com gráficos, tá? Gente, esse gráfico ficou legal. Eu achei que ia ficar muito pequeno. Lembrando, tá, gente? Eu disponibilizei para vocês uma trilha de aula. Ela tá no e-mail de vocês. Se vocês quiserem pegar agora no celular rapidão, talvez consiga dar um zoom no gráfico. Talvez, tá, gente? Não se preocupa, mas aqui eu acho que ficou legal. Vamos lá para outra questão. Gente, é claro que a Unicamp quer que vocês façam várias relações. Mas tudo bem que é necessário vocês terem a habilidade de ler gráficos. De saber ler, interpretação. Então, por favor, olha para esse daqui, ó. Olha para esse, tá? Se você olhar o mapa, gente, eu vou fazer uma relação mais rápida com a questão do tempo, tá? Se você olhar para o mapa, a primeira coisa que você percebe, olha, tem bastante área florestal no Brasil, não tem? Sim, né? Olha, você vai preservando bastante. Não, calma, tá? Gente, me fala um outro país que parece que tem muita vegetação. Canadá tem bastante, tá, beleza? Olha para a Rússia do Putin ali, ó. Também, né? E meu grande medo é que você chegue e fale assim, olha, para mim, aparentemente, o país que tem a maior área florestal é o Brasil. Gente, pode até parecer. O que faltou? Faz um favor, olha para a parte de baixo do nosso repertório aqui, ó. Ele colocou para vocês, claro, gente, isso aqui está em inglês, então isso pode cair, inclusive, na prova de inglês. O top 5 de países com área florestal em 2020. E ele colocou, gente, é um dado, não tem que discutir o dado. Rússia é o país que tem a maior área florestal, com 20%. Depois vem o Brasil com 12%, depois o Canadá com 9%, Estados Unidos com 8%, China com 5%, aí vem o resto do mundo. E na hora que você olha para isso, você fala, meu Deus, então a Rússia tem a maior área florestal? Tem. Me surgiu uma pergunta. Então por que será que a pressão política e econômica em relação à preservação ambiental cai muito mais sobre o Brasil do que sobre a Rússia? Tem a questão da biodiversidade, gostei. Gente, eu sei que alguns de vocês podem pensar, você vai que lá tem o Putin, né? Talvez eu fique um pouquinho de medo. Não, não é isso, tá? Lindos, vamos pensar em tipos de floresta. Olha para cá, ó. O que está de verde mais escuro são florestas tropicais. O que está para nós de azulzinho, floresta boreal, que é a floresta que a gente vai ter naquela região do Canadá e da Rússia, a gente tá boa, pinheiro, árvore de Papai Noel. Depois vai ter a temperada e subtropical. O mais importante para mim é que vocês entendam que a nossa floresta, no caso a Amazônia, que ele pegou por ali, mas também a Mata Atlântica, ela é de grande densidade. Densidade, árvore tudo juntinha, mais concentrado. E é de grande porte, tamanho? Sim. Em relação à floresta deles, a nossa é mais densa e, ao mesmo tempo, gente, ela é de maior porte. E aí eu lembro disso. Porque além da importância econômica da biodiversidade, nós também temos dentro das florestas um grande estoque de carbono. Gente, aquela árvore gigantesca desse tamanho, dentro dela tem carbono. E é carbono retido nesse tronco. Só pensei, e se eu queimar esse tronco, para onde vai o carbono? Para a atmosfera. Tá? Então entendam, gente, que na verdade o Brasil, embora seja o segundo de área florestal, o Brasil é muito mais cobrado pela importância do tipo de vegetação que a gente tem. Fez sentido para vocês? Tá? Seba, mas eu tô olhando para isso e eu tô com medo de você ser muito pessimista. Eu quero ser otimista. Então tá bom, vamos passar por aqui. Outro gráfico. Tudo isso aqui, gente, relatórios oficiais, tá? Vamos lá de novo a uma habilidade que o vestibular vai cobrar. A Unicamp ela vai exigir. Você consegue ler um gráfico? O que você consegue extrair de informações desse gráfico? Então vem comigo, ó. Nós temos aqui em inglês, então vou fazer a tradução para vocês, tá? Basicamente é a taxa anual de florestas, de modificação de área de floresta. O que eu quero? Nesta linha aqui, gente, essa é a linha 0. Então, o que tiver acima do 0 significa que aquela área aumentou sua área de floresta. Você posso falar reflorestamento? Pode, tá? O que tiver abaixo disso significa desmatamento. E aí vamos lá. Se você olhar aqui embaixo, o que está de azul é de 1990 a 2000.
O que está nesse verde neon aqui, ó, 2000 a 2010. O que tiver do verdinho escuro vai estar 2010 a 2020. Vamos ler o gráfico. Ásia. Reflorestou bastante, reflorestou. Vamos lá, tá reflorestando. Que bom, que bom. Seba, tô achando legal, maravilhoso. Depois vem Oceania. Menos 0,2, menos 0,2, mais 0,4. Seba, eu não sou muito exigente. Tudo bem? Tudo bem, vai. Né? Ficou ali no equilíbrio, sensacional. Depois vem para cá, Europa. Europa, reflorestou, reflorestou, reflorestou. Seba, os europeus reflorestaram? Eu sei. Eu tô vendo a cara de surpresa, tá? E aí você para um pouquinho, só trazer a cadeira para cá. Você vê agora a América do Norte Central. Menos 0,3, mais 0,2, menos 0,1. Gente, não somos exigentes. Tudo bem? Tudo bem. Seba, bateu uma esperança aqui? Tá dando certo. Vocês estão percebendo que eu estou escondendo alguma coisa? Óbvio, né? Vamos sair da frente. Momento de... Seba, vou embora. Não vai, não. Olha, América do Sul. Isso inclui o Brasil, mas não é só o Brasil. Desmatou, desmatou, desmatou um pouquinho menos. Continente africano. Desmatou, desmatou, desmatou. E aí você olha para isso assim, Seba, tô preocupadíssimo. Por quê? Porque eu acabei de perceber que o grande foco do desmatamento está na nossa parte do continente e também no continente africano. Seba, isso é extremamente preocupante, eu concordo. Seba, então temos que fazer alguma coisa, porque o culpado somos nós. Parou. Vamos fazer a relação agora com globalização. Gente, nós estamos desmatando a Amazônia? Sim, é um fato, tá? Não tem conversa. Sim, estamos desmatando. Tem alguns anos que a gente desmata mais, alguns que desmata menos, mas a gente continua desmatando a Amazônia. E é muito importante que vocês percebam que uma pessoa não vai para a Amazônia, onde é muito quente, onde é muito úmido, porque meu sonho de vida é cortar uma árvore da Amazônia. Não existe, tá? As pessoas vão começar a desmatar, gente, pode ser Amazônia, pode ser Cerrado, pode ser Mata Atlântica, porque existe um interesse. E qual é o interesse? Econômico, grana. Gente, a pessoa vai ou vender aquela madeira, ou então ele vai conseguir produzir alguma coisa naquela terra, ele tem algum benefício financeiro. E aí para pensar, tá, então o cara foi para a Amazônia, ele cortou uma árvore, ele cortou toda uma área, ele queimou aquilo lá, beleza. Para ganhar dinheiro, eu vou dar apenas um exemplo. Se o cara foi lá, desmatou aquela área e começou a plantar um tipo de grão ali, a exemplo soja, ele vai ganhar dinheiro como? Vendendo a soja, correto? Quem compra soja? Outros países. É o Brasil que compra? Não, já está aqui, a nossa soja nós já temos, tá? Mas espera aí, talvez seja um país da Ásia, talvez seja um país da Oceania, talvez seja um país, gente, da Europa, talvez seja os Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer? Gente, parte do nosso desmatamento, ele tem um interesse econômico. E desse interesse econômico, entramos em globalização. Porque eu só tenho o benefício econômico porque um outro país que tem relação com a gente vai nos dar dinheiro por isso. E aí, claro, gente, não, Seba, então peraí, para de produzir soja aqui, proíbe, lei, não tem mais soja, não tem mais desmatamento, tem porra nenhuma. E daí? Gente, essas pessoas aqui precisam da soja? Então elas vão ter que parar daqui e começar a produzir aqui. Se começar a produzir aqui, vai começar a desmatar aqui. Seba, então está tudo incluído em globalização? Sim. E aí nós temos um conceito. E o conceito é a terceirização da degradação ambiental. É muito fácil, gente, eu falar, preserva lá, Brasil, enquanto eu estou aqui preservando meu país, mas comprando o produto que veio de área desmatada. E isso só é possível porque existe a inter-relação entre os países, ou seja, porque existe a globalização, tá? Aqui eu deixei para vocês uma leitura breve, tá, do nosso gráfico. E parte importante, claro, a gente acabou aqui o gráfico em 2020, mas se você pegar dados 2021, 2022, 2023, o Brasil, não só o Brasil, a América do Sul, continua desmatando essas áreas. Vocês entenderam, gente, a relação de degradação ambiental com a globalização? Mas eu quero avançar mais. Como assim? Porque a degradação ambiental, gente, acontece no mundo inteiro, não é só aqui. E aí nós temos, gente, esse outro mapa.
Cada bolinha que vocês estão vendo aqui, gente, tem um número. E esse número é a perda de uma biodiversidade que nós temos. Sim, gente, cada forma de degradação que a gente tem vai perdendo essa biodiversidade. E aí você vem e fala assim, mas perder essa biodiversidade não muda a minha vida. Eu estou tranquilo, tá? Ok. Consequências disso. Além do desequilíbrio do ecossistema, começamos a perder o capital natural. Gente, capital natural é um conceito da economia, tá? Toda vez que a gente fala de capital, cuidado, capital não é só dinheiro. Capital é qualquer coisa que possa me ajudar a gerar dinheiro. Então vamos lá, se eu tiver uma nota de 100 reais aqui, gente, isso não é capital. Mas se eu pegar 100 reais e investir em alguma coisa no banco, é capital? Sim, porque aquilo vai me gerar dinheiro, isso é capital. E quando os economistas falam capital natural, é a natureza em pé pode nos dar dinheiro. Como? Explorando? Talvez. Não me fala arvorismo, pelo amor de Deus, tá? Gente, beleza que pode acontecer, estou apenas supondo, que um cientista descubra, gente, sei lá, num sapo, em alguma coisa, uma vacina contra uma doença muito perigosa. E ele pode vender essa vacina? E ele vai ganhar dinheiro? Opa, isso é uma maneira, tá? Mas mais do que isso, com a preservação da natureza, pode acontecer que a gente não tenha que gastar dinheiro para tentar minimizar os efeitos extremos da natureza? Então vejam, o ganho não necessariamente é direto, ele pode ser indireto. Gente, se nós não tivermos grandes eventos extremos que a natureza nos provoca por desequilíbrio ecossistêmico, a gente não vai gastar dinheiro para tentar minimizar os efeitos. E aí se resolve muita coisa. Mas mais do que isso, dá uma olhada, por favor, a frase, vou sair da frente, que o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, atualmente secretário-geral da ONU, disse: 75% das novas doenças infecciosas são zoonoses, passando de animais aos humanos. Vocês estão conseguindo enxergar aqui uma relação também geografia e biologia? Opa, né? 75% das doenças que a gente está vendo hoje infecciosas são zoonoses. Então passou de um animalzinho para nós. Mas, Seba, como que passou de um animalzinho para nós? Gente, essa doença passou porque eu não tinha contato, eu, ser humano, não tinha contato com essa doença. Não tinha contato com esse animal. De repente comecei a ter mais contato. Gente, para eu ter mais contato, bem que invadiu o habitat dele? Invadiu o habitat dele. Ao invadir o habitat dele, opa, a doença que era dele, acabou passando para mim. Vocês sabem que doença eu estou falando, né? Para quem está na dúvida. Espera aí. O mundo como um todo perdeu muito dinheiro em relação à Covid? Pronto. Seba, mas perdeu vidas. É que para mim isso é óbvio, tá? Tudo bem que, gente, a questão social, a questão humanitária é mais do que óbvia, tá? Mas você pode encontrar também uma justificativa de você combater tudo isso por uma questão econômica também. É entender a relação, lindos? Fez sentido para vocês? Tá? Vejam, globalização com degradação ambiental. Seba, e agora do nada você vai mudar de novo o tema? Vou. Mudanças climáticas, tá? Deixa eu ver só se eu consegui. Consegui. Tinha umas perguntas aqui que estavam fora do contexto, agora está arrumado. O atual aquecimento global é oriundo das ações antrópicas? Ou seja, ele tem origem na gente? Quais as consequências das mudanças climáticas? Qual a relação entre degradação ambiental e aquecimento global? Olha eu fazendo relação de novo. Essa é a ideia. Lindos, vamos lá bem rapidinho. Nós temos aqui um gráfico, tá? Esse gráfico é excepcional, porque ele vai te mostrar a mudança da temperatura ao longo dos anos. Gente, cuidado, tá? Isso aqui não é a temperatura da atmosfera, é a mudança da temperatura da atmosfera ao longo dos anos. Por favor, repare. Nós tivemos um ano, gente, com uma temperatura maior que a média. Depois o outro, ó, uma temperatura menor. Isso aconteceu no ano 1000. Gente, nós seres humanos, fomos culpados por isso? No ano 1000. Não, né? No ano 1000 a gente não tinha capacidade técnica e tecnológica para fazer essa mudança. Então não foi culpa nossa. Seba, tô com uma dúvida, manda. Como é que você sabe a temperatura do ano 1000? Não tinha termômetro? Conhecem ciência? Né? Gente, a ciência, principalmente em paleoclimatologia, conseguiu ter esses dados. Já deve ter visto em algum filme, em algum documentário, sabe aqueles cientistas vão lá no Polo Norte, Polo Sul, e eles enfiam um tubo no gelo? Tá? Depois tiram esse tubo, eles conseguem saber, gente, quando que esse gelo foi congelado. E dentro desse gelo tem algumas bolhas de ar, e essas bolhas de ar são mais nada do que exemplos, amostras da atmosfera daquela época. E aí você consegue, gente, claro que eu estou explicando muito raso aqui, mas você consegue saber a composição da atmosfera, inclusive a temperatura,
naquele momento. Tudo isso é ciência. Mas repare uma coisa, a oscilação de temperatura para cima, para baixo, não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Seba, então, tá tudo bem? Eu falei isso? Não, né? Calma. Galera, a oscilação é natural. Oscilação é natural. Percebam, por mais que oscila para cima ou para baixo, ele mantém a média. Isso é importante. Só que aí vão passando os anos, chegamos por aqui. Exatamente naquele ano de Revolução Industrial, em que nós começamos a mudar o verdinho, começamos a mudar o que a gente tinha de áreas florestais para áreas agrícolas, o que eu tinha de áreas florestais para a parte urbana. Começamos com a indústria. A mudança no uso da terra começou a elevar a concentração de CO2. Gente, continuou tendo oscilação. Lembra que a oscilação é natural? Sem problema. Perceberam a média? Opa! Quando a média da atmosfera, a média da temperatura da atmosfera começa a subir, isso é aquecimento global. Exatamente isso é aquecimento global. Então, lhes pergunto, se por algum acaso este ano, 2023, for um ano muito frio, isso é uma refutação do aquecimento global? Não, porque aquecimento global é o aumento da média. Gente, se esse ano for frio, beleza. Mas é que nos últimos 30, 40 anos, só teve temperatura positiva. Ou seja, nós estamos em um aquecimento global. Fez sentido? Tá? Mas, Seba, e isso é culpa nossa? Quem disse que é culpa nossa? Tá no gráfico, mas eu não fiz nada. Imagina, né? Bonitos, outro gráfico. Lembrando, gente, tudo gráfico oficial. Esse daqui, ele vai mostrar a concentração de CO2 na atmosfera. Espera aí, vocês estão percebendo uma relação agora com química? Opa, gente, geografia vai com um monte de coisa, tá? Concentração de CO2 que nós temos na atmosfera nos últimos 800 mil anos. E como o CO2, gente, é um gás do efeito estufa, nós sabemos que quando ele está em grande concentração na atmosfera, as temperaturas, elas tendem a ser maiores. Então, entre aspas, um aquecimento global. Repare, gente, há 800 mil anos atrás, nós tivemos uma grande concentração de CO2. Entre aspas, vamos colocar, é um aquecimento global. Como resposta, o que a natureza fez? Era do gelo. Aquecimento global, era do gelo. Aquecimento global, era do gelo. Manteve equilíbrio, gente? Manteve equilíbrio. E aí, nas pesquisas, o que a gente encontrou? Que o aquecimento global natural mais intenso que a gente tem conhecimento, ele aconteceu aqui, ó, há 300 mil anos atrás, em que nós tínhamos aproximadamente 300 ppm. Lembra que ppm é parte por milhão? Gente, é química, é exata. Eu só vou ler o gráfico, tá? Na hora que apareceu essa concentração de 300 partes por milhão de CO2, tinha um aquecimento global gigantesco. Legal. Galera, era do gelo, aquecimento global, pronto, resfriamento, aquecimento global, resfriamento. Chegamos no ano zero. O ano zero foi estipulado como 1950, foi aquele momento em que a técnica e a tecnologia do ser humano deixou uma coisa clara. Se a gente, o ser humano, tá, quiser modificar muito a natureza, a gente consegue? A gente consegue, tá? Você vai, mas por que 1950? Lembra que era a Guerra Fria? E lembra que tinha ameaça nuclear? Gente, se alguém apertar botão, ferrou? Ferrou. Então foi aí, pronto, 1950 vai ser o ano zero. E aí você percebeu que em 1950 estava aqui a concentração de CO2. E aí você fala, Seba, mas ainda está na média da natureza. Então isso não prova que a culpa é nossa. Porque isso aqui pode ser muito bem da natureza. Gente, todo mundo olha para mim com cuidado. A surpresa é importante. Aqui a concentração de CO2 em 1950. Vamos olhar a concentração em 2021? Eu sou baixinho, talvez eu não alcance. É aqui. Sebastião errou. Não errei, não. É esse ponto. Gente, me ajuda. Isso daqui foge do equilíbrio natural? Então é culpa de quem? Nossa, não tem outra, tá? Não, Seba, mas assim, vai que a natureza deu a louca. Não, tá? Isso é culpa nossa. Seba, mas é 2021 aí seu dado. Tá bom, gente, ó. O dado de 2022 é 418. O dado desse ano é 421. Gente, está numa crescente? Está numa crescente. E percebam que a natureza fazia essa oscilação em escala de milhares de anos. Nós fizemos esta oscilação praticamente toda vertical em 70 anos. Tudo bem que a culpa é nossa? Espera aí, gente, isso tem a ver com a degradação ambiental? Porque uma forma de liberar mais CO2 na atmosfera pode ser o quê? Desmatamento. É uma forma. Ah, Sebastião relacionou os dois. Exatamente isso. Tudo bem?
Foi. E aí, gente, vem algumas consequências. Com o aumento da temperatura, então, com o aquecimento global, a gente começa a ver, aumento da temperatura do oceano. Com o aumento da temperatura do oceano, gente, é claro que a gente vai começar a ver derretimento das geleiras. E aí você percebe isso daqui. Nós temos, então, gráficos, isso aqui veio da NASA, por exemplo, e a ideia foi, se você tiver apenas por questão de temperatura, a gente vai ter uma expansão termal. Olha eu com química de novo. Você tem a água congelada e você tem a água líquida. Ela tem maior volume, tá? Você sabe por que isso é importante? Porque sim, o nível do mar, ele também vai subir por uma expansão termal. Só por isso. Mas se fosse só por isso, não justificaria o tamanho que o nível do mar está hoje. Você vai, então, o que tem? Adição de água. E essa adição de água vem principalmente das geleiras. Por favor, olhem para o mapa. Tá tudo vermelho. Você bate, tá o capeta. Perceberam que aqui tá azulzinho? Aqui é a Groenlândia, tá? A Groenlândia é um pedaço de terra que em cima tem gelo. Esse gelo está derretendo, está escorrendo para onde? Para o oceano. Por enquanto está esfriando essa área. Mas e quando acabar o gelo? Tudo quente. Então, nesse momento, beleza. Mas daqui a pouco, tudo vai ficar quente. Isso gera consequências? Talvez, né? E veja, que pode voltar para a globalização. Mas vamos avançar, tá? Vamos avançar, tem um tempo, ainda tem um tempinho, tá? Nesse avanço, o que eu queria mostrar para vocês. A NASA, junto com o NOAA, que é uma instituição dos Estados Unidos que fala sobre a questão climática, ela faz um negócio muito legal. Todo ano, ela coloca os eventos extremos, que eles consideram de anormais, e faz um mapa como esse. Para vocês verem como que as anomalias climáticas, observe, estão começando a aumentar. Esse é 2021. Gente, olha 2022. Seba, cadê 2023? Não acabou o ano, tá, gente? Tá, então ainda vai aparecer um monte. Mas o mais importante para mim neste momento é, galera, aquecimento global, ou também chamado de mudanças climáticas, não inventa nenhum processo natural. A gente não vai ver um Godzilla aparecendo, fica tranquilo, tá? O que vai acontecer? Todos os eventos que já existiam vão ficar mais intensos e vão ficar mais frequentes. Então eu pergunto, gente, um lugar que chove, não vai chover mais? E um lugar que é seco? Vai ficar mais seco. Um lugar que é quente, vai ficar absurdamente quente. E um lugar que é frio? Vai ficar absurdamente frio. Seba, mas se vai ficar frio, por que é aquecimento global? Moço, beleza que é a média, tá? Por mais que um lugar tenha inverno muito rigoroso, isso não contradiz o aquecimento global, porque a média da temperatura da atmosfera é essa que está subindo. Então sim, pode ser frio lá, gente, mas com certeza vai ser quente em algum outro lugar. Pode estar seco aqui, mas com certeza a gente vai ter um avanço maior da precipitação em outra região. Fez sentido para vocês? Mas alguns de vocês ainda vão pensar, Seba, mas e eu com isso? Qual o problema? Ué, tá chovendo demais. E daí? Eu tenho teto? Não vai atrapalhar em nada? Seba, você tem que lembrar de uma coisa, eu só penso em dinheiro. Desculpa aí, né? Galera, talvez isso leve a prejuízos financeiros. Sim, tá, com certeza. Seba, mas eu tô tranquilo. Fica assim, não vai atrapalhar em nada. Olha um dado sensacional que saiu no relatório da ONU. Gente, aqui ele colocou todas essas áreas mais pintadas, digamos assim, quanto mais escuro, pior. Eles colocaram que em alguns lugares do mundo, nós temos uma redução de 40% da capacidade de trabalhar ao ar livre. Lhes explico. Gente, sabe aquele dia que tá quente, mas tá quente, mas tá quente, que na hora que você sai na rua, você fala, nossa, deu um mal-estar? Gente, você conseguiria bater uma laje? Não, né? Por questões naturais, porque tá muito quente. Basicamente, essa é a nossa ideia. Então, perceba uma coisa. Olha a Amazônia. Por favor, olha para a Índia. Seba, onde está a Índia? Aqui. Vocês viram uma atualidade que a Índia passou em população à China? Opa, isso pode cair no vestibular. Mas calma, não é o dado, não é o tamanho da população. É perceber a mudança, isso, na geopolítica, na dinâmica demográfica, beleza. Gente, tem muita gente na Índia, sim. Eles estão reduzindo sua capacidade em quê? Com as mudanças climáticas, a gente pode chegar o ano inteiro, eles não conseguirem mais trabalhar 100% do tempo ao ar livre. Isso vai prejudicar a economia? Que isso pode prejudicar a questão social? Que isso pode prejudicar, então, também a globalização? Pronto, fizemos a relação. Tá? Gente, até agora fez sentido para vocês? Tá? Não estou falando sozinho, nem besteira. Tudo bem?
Vamos indo para o final. Porque do nada, eu venho para cá. Ó. Vamos falar um pouquinho das chuvas que nós tivemos no litoral aqui de São Paulo. Eu coloquei 2023, mas não é só 2023. Mas, Sebastião, não tem nada a ver com o que você estava conversando? Tem. Primeiro, o que aconteceu? Quais os tipos de chuva relacionados ao evento e qual a relação entre esse evento e as mudanças climáticas? Vejam, sempre um relacionado ao outro. Então, para começo de história, gente, olha só. Nós tivemos vários deslizamentos de terra, aqui não só no estado de São Paulo, tá? Nós tivemos aqui no Brasil como um todo. Com foco em 2021, mas vamos até a atualidade. Foi isso que aconteceu. Alguns casos notórios. Vejam, Paraty, Petrópolis, São Sebastião. O que me preocupa, a gente tem que decorar essas cidades aqui? Não, tá? Na verdade, isso daqui vai aparecer como anunciado para vocês. Tivemos um deslizamento lá em Petrópolis, ou um deslizamento lá em São Sebastião. Beleza, é só saber o caso. Mas agora, olha que bizarro que esse dado. Se a gente pegar de 98 até, se não me engano, ali, ó, 2022, isso mesmo, tá? Ele colocou uma data ali bonitinho, até fevereiro de 2022. Nós já tivemos, gente, mais de 4.000 pessoas mortas por deslizamento de terra no Brasil. Gente, questão humanitária, tudo bem que não tem nem o que discutir? São 4.000 vidas, tá? Mas vamos lá, se for aquela pessoa que só pensa em dinheiro, isso também é prejudicial? Claro, pois são 4.000 pessoas de mão de obra, produtividade, e sem contar em todo o dinheiro gasto devido a essas questões, tá? Sebal, entendi, então isso foi o que aconteceu? Isso foi o que aconteceu, mas calma, calma. Vem uma questão. Por que será que rolou esse deslizamento de terra? Aí eu trouxe uma imagem para vocês. Vejam, eu tenho uma área marítima, logo depois uma montanha. Dá para perceber? Né? Tá ali a montanha. Gente, nós temos ventos quentes que vão vir do mar com direção ao continente. E ele vem, ele vem. Gente, minha pergunta, esse vento quente aqui, ele tende a ser úmido ou seco? Úmido, vem do oceano, claro. Porém, esse ar aqui, gente, ele consegue cortar a montanha? Não, não consegue. E no que ele não consegue cortar a montanha, ele é forçado a subir. Olha a setinha. Gente, à medida que eu vou subindo em altitude, eu vou esfriando ou vou esquentando? Eu vou esfriando. Mas espera aí, vocês me falaram que aqui é úmido. Quando eu falo de umidade, você fala, na verdade, da concentração de vapor de água que eu tenho dentro desse ar. Galera, esse vapor de água tá vindo? Tá vindo? Tá subindo. E ele tá esfriando. Vapor de água, quando esfria, condensa e chove. Eu começo a formar essas nuvenzinhas e do nada, vamos ver se a apresentação vai. Chove. Adorei essa parte, ó. Chove. Choveu. Me ajuda? Tipo de chuva, nome? Copia daí. Chuva orográfica, tá? Gente, chuva orográfica, ouro vem de montanha, tá? Então, esse é o tipo de chuva que nós temos derivado da questão de montanha. Beleza, gente, que está chovendo nessa parte da montanha? Porque nós temos, gente, o vento que vem, ó, quente do oceano, nós vamos chamar, ó, rapidão, de barlavento. Esse barlavento é o vento mais úmido. Depois que ele passa da montanha, a umidade ficou. O ar vai passar, o oxigênio, gás carbônico, etc. Mas o vapor de água ficou, a água ficou. Aí sim nós chamamos sotavento. Gente, aí sou meio idiota. Sotavento é só vento, não tem água. Pronto, esse é o mais seco. Então vamos lá. Por que será que chove tanto em Ubatuba? Opa, Ubatuba. Tudo bem porque ele está deste lado da montanha? Que no caso, nossa Serra do Mar. Me ajuda, isso é evento natural ou antrópico? Natural, 100% natural. Vocês perceberam que enfiei geografia física aqui no meio? Do nada! Tá aí, geografia física. Porém, beleza, tá chovendo, é natural. Mas o que é um deslizamento de terra? Por favor, reparem nesse GIF. Literalmente você tem coisas sólidas, como uma rocha, como um solo, que começam a ter um comportamento de liquefação química, física. Você sabe basicamente o que é? Não é que a rocha virou água, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas é que ela adota um comportamento líquido. Tudo bem, gente, que parece que como se fosse um balde de água? Esse é o comportamento que ele adota. Mas, Seba, por que tem esse comportamento? Dá uma olhada, por favor, para essa imagem, tá? Essa imagem é de um especialista da parte da geociência, muito legal, chamado Rubson, tá? Tá ali embaixo. Lindos. Ele começa a mostrar que com o excesso de chuva que nós temos, ele começa, gente, ó, aqui este solo vai ficando saturado em água. Saturado, tá lotado, não aguenta mais se eu pegar água. Gente, quando esse solo tá todo saturado em água, ele fica muito pesado e ele muda seu comportamento. Ele se liquefaz. Resultado? Desliza. Peraí.
Isso é natural ou antrópico? Vamos lá? Isso é natural ou antrópico? Natural. Então isso daqui é natural também. Mas Seba, achei que a culpa toda era nossa. Calma, nem tudo é culpa nossa. Mas, gente, isso é natural, sem problema nenhum. Agora, a questão é, gente, beleza que o problema não é ter desame de terra, o problema é pessoas morrerem por isso. Esse é o problema, aí é outra questão, tá? Olha só, por favor, alguma coisa poderia ter sido feita? Gente, primeiro de tudo, entendam que tudo isso é processo natural, tá? Nada disso vai ser culpa nossa. Porém, por que está se intensificando? Por que a gente está percebendo cada vez mais? Vamos lá? Primeiro, aumento das chuvas. Aumento das chuvas tem a ver com mudança climática. Seba, por que choveu tanto em São Sebastião? Nós percebemos, gente, que a temperatura do oceano ali, do Atlântico, do lado de São Sebastião, estava 1 grau acima do normal. Gente, se o oceano está mais quente, tem mais evaporação? Se tem mais evaporação, a nuvem está mais carregada? Se está mais carregada, não vai chover mais? Pronto. Por isso que batemos recordes. Então, peraí, a intensificação das chuvas, aí é culpa nossa? Aí com certeza. Olha a relação com mudanças climáticas. Agora vejam isso que para mim é o principal. Aumento das habitações em área de risco. Gente, nós colocamos pessoas morando em áreas que nós sabíamos que eram áreas de risco. Não, Sebastião, as pessoas escolheram. Não. Tudo bem que, na verdade, elas não tiveram escolha de ir para outro lugar. Sebastião, mas ninguém proibiu. Talvez a falta de acesso financeiro proibiu. Não tinha condições de um lugar melhor. Então, basicamente é isso, tá? E aqui, só para colocar para vocês, deixar muito claro, tá? Que o isolamento, ou seja, então ninguém vai morar ali. Tá, mas as pessoas vão morar onde, então? Elas vão acabar indo para outra área de risco, por questões financeiras. E simplesmente você também pensar na questão econômica. Como? Galera, o desastre ambiental custa dinheiro para todo mundo. Convenhamos, de novo, a questão humanitária, nem vamos discutir, né? Claramente, uma pessoa não deveria morrer por isso. Mas, vejam só, aumentam as perdas econômicas das famílias e do Estado. Porque o Estado vai ter que ir lá depois, para tentar resolver, fazer um certo investimento e, inclusive, acolher essas famílias, como está determinado por lei. Amores, isso fez sentido e conseguiram relacionar isso ao aquecimento global? Espera aí, então também está relacionado à mudança climática? Então também está relacionado à globalização? Opa, relacionamos tudo. E para a gente terminando, só essa imagem, tá, gente? É o último slide, eu prometo. Olha essa imagem, que é da região de São Sebastião, pós os eventos. Estão vendo as cicatrizes? Todas elas são de deslizamento de terra. Aquele processo físico que a gente acabou de ver. Só que você vai começar a observar que estas áreas aqui, gente, foram afetadas. Mas tudo bem que essas áreas foram muito mais afetadas? Qual você acha que é mais rico, qual você acha que é mais pobre? A gente pode pegar agora e relacionar com sociologia. Vamos lá, quem tem direito à vida de fato? Não, mas, Seba, eu estou colocando direito à casa, mas espera aí. Se eu não conseguir ter direito a uma casa em uma área segura, tudo bem que meu direito à vida está abalado? Basicamente essa ideia, tá? Amores, o que eu queria com vocês era exatamente isso, fazer as relações e sempre mostrar inserido com atualidades. Estamos bem? Beleza? Meus lindos, muito obrigado pela aula, tá? E não se esqueçam, vocês estarão aqui ano que vem, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, valeu.